Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunte ao Doutor. Nesse podcast barra programa, eu trago as perguntas de todos os nossos seguidores, de todos os seguidores do Dr. Mikael, e nesse episódio um tema muito específico, que é um alimento poderosíssimo, que o doutor vai contar em breve para vocês qual será o tema desse podcast. Doutor, seja muito bem-vindo ao seu Obrigado, canal. obrigado. Vamos lá, vamos falar dela, né? Dela. Então hoje o tema vai ser o quê? Própolis, sem Própolis, economia. exatamente. Doutor, você está no seu canal, mas é de praxe, muitas pessoas novas entram todos os dias. Uhum, Então se apresente aos novos seguidores, aos novos espectadores. claro, eu sou o Dr. Michael Marques, eu sou médico, formei aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiz minha formação em medicina, fiz cursos de medicina antroposófica aqui no Brasil e na Alemanha. Fiz curso de apterapia, Brasil, Alemanha, fitoterapia, neuromodulação pela tecnologia REAC na Itália. Fiz estágios com Cícero Coimbra, fiz estágio com meu pai, que é algo importante, durante muito tempo, e acompanhei vários médicos incríveis. Fiz pós-graduação em nutrologia e fui um ótimo paciente zero. Comecei tudo em mim. É isso aí. Isso aí. Antes de contar um pouquinho da sua história com as meninas, né? Aham. Para contextualizar para todos os nossos espectadores, esse podcast ele vai ter três principais temas. No início, nós vamos explicar os conceitos gerais da própolis. Então, para você que quer entender um pouco mais da raiz do que é a própolis, esse vai ser o primeiro bloco. Num segundo momento, eu trouxe as principais dúvidas dos seguidores. Então, eu posso responder, posso fazer a sua pergunta ao doutor, ou talvez a pergunta de outro seguidor pode ser a sua também. E em um terceiro momento, a gente vai falar das doenças que o doutor utiliza própolis na prescrição, nos tratamentos, deixando muito claro que aqui a gente estimula o tratamento individualizado, mas são experiências reais que o doutor vive no consultório, mas que em nenhum momento é uma prescrição para qualquer pessoa. São casos individuais e é isso que a gente vai fazer aqui: contar casos individuais e em nenhum momento querer que se torne regra para todos os pacientes, enfim. Boa. Doutor, conte para nós então um pouco da sua história com as abelhas. Com as meninas, vamos lá. É, Quando eu era criança, tudo começou quando eu era criança, eu sempre gostei de insetos, de animais. Lembrando agora até da tia Nilza que me levava na igreja e me levava na feira também. Já foi naquela feira da Vinda Brasil? já, muito. Incrível, né? Ia lá Aham. comer pastel, tomar caldo de cana e ver galinha e coelho. Programaço do domingo, né? Programaço, eu adorava. E começava com o Globo Rural de manhã. E então, assim, essa paixão pelos animais. E num dado momento eu fui com uma tia minha para levar picada de abelha. Aquilo me impressionou absurdamente. Depois de muito tempo, no início da faculdade de medicina, eu conheci o primeiro apicultor de Juiz de Fora, faleceu agora em 2024, o Sr. Agostinho Beethoven, que foi um dos grandes mestres que eu tive. E esse é um tema que eu estava até refletindo hoje, né? A gente teve aula na plataforma Dose Certa sobre PNL e o Cláudio falou, ele trouxe a fala seguinte: quando que o discípulo supera o mestre? É quando o discípulo começa a questionar as falas do mestre. Então ele questiona e muitas vezes tem a oportunidade de ir além. Não estou falando que eu fui além de ninguém, mas eu achei bem interessante essa fala dele. Mas conheci o Sr. Agostinho, foi um mestre que eu tive, sim. Depois eu cheguei até o Tim das abelhas, o mesmo senhor que eu acompanhei quando criança. E o Tim eu acompanhei durante 3 anos. Até hoje, de vez em quando, eu vou lá visitar, levar umas picadinhas de abelha, quando tem alguma dorzinha na coluna. E depois fui para a Alemanha, aprender apterapia, fiz curso de massagem com mel, utilização de micropicada, uma técnica japonesa, de Naito. E depois comecei a dar aula. Dei aula no Brasil inteiro, estou indo até para a Feira de Santana essa semana agora. E Canadá, leste europeu, Alemanha, aí não parou. Muito Então, bom, resumindo bastante a história com os muito bom. Uma meninos. dúvida que eu tenho é a apterapia, é isso, né? É apterapia. Apterapia, sim. A apterapia ela é mais difundida fora do Brasil ou o Brasil é um celeiro da apterapia? O Brasil é um celeiro dos produtos das meninas, porque no Brasil a gente concentra maior número de espécies de abelhas do mundo. Então, a gente tem a abelha Apis mellifera, ela foi importada pelos jesuítas, a princípio para fazer a vela, para os cerimoniais, mas depois foi se utilizada também para polinização, para mel.
mas a ideia inicial era a cera. Mas a gente tem as nossas abelhas também, são mais de 300 espécies catalogadas. É o maior celeiro de abelhas do mundo. Então, de variedade, Brasil. Agora, de apiterapia, ela se desponta normalmente em países com menor poder aquisitivo. Então, a gente está falando de leste europeu, Cuba, são países onde tem poucos recursos financeiros, então eles têm que utilizar o que a natureza oferece. Então, quando eu fui ao leste europeu, isso é muito mais comum. Estive na Croácia, na Eslovênia, e faz parte pesada, assim, de maneira forte da cultura deles. E em Cuba eu nunca fui, mas eu tenho notícia de que lá também é bastante utilizada. Aproveitando um gancho que sai um pouco da própolis, mas a necessidade faz a diferença? A Porque você está me necessidade contando faz. que pela falta de recurso, eles acabam utilizando algo que talvez é até mais poderoso do que alguns remédios, enfim. Você acha que a necessidade, de forma geral, né? A Uhum. necessidade faz a diferença A na vida? necessidade faz a diferença em todas as situações. É por isso que eu falo até do paciente zero. Um indivíduo que é profissional da área da saúde e tem desafios com a própria saúde, ele tem a chance de aproveitar essa oportunidade para aprender até muito mais. Foi o que eu fiz na minha trajetória. Uma absurda necessidade, não que ela foi totalmente sanada, existem necessidades a serem suplantadas ainda, mas por conta dessa necessidade eu consegui aprender muito do que eu consigo ensinar hoje. Então a gente está falando de apterapia, que é o tema de hoje, da suplementação, o que que funciona no mundo da suplementação, o que que realmente é um exame laboratorial e como fazer o acompanhamento. É a teoria do paciente zero. A gente aprende mesmo da teoria chegando na prática pessoal, na necessidade. E aí uma dúvida, você está falando de paciente zero e apterapia. Quantas picadas de abelha já foram nesses 20 Em anos mim, aí de apterapia? você imagina, durante 7 anos, meu filho morou no Espírito Santo. 4 vezes por mês eu viajava Juiz de Fora, Minas Gerais, Espírito Santo, para levá-lo e para buscá-lo. Era minha religião durante esses 7 anos. Não falhava. E muita dor, fibromialgia. Era uma viagem que eu caçava literalmente abelha na estrada para levar picada. Realmente, assim, existem os defensores, porque mata a abelha. Mata a abelha. Quando a gente pega uma abelha para picar, ela morre. Só que quem faz esse tipo de tratamento, ele normalmente ele estimula a produção de abelhas. E assim, matar uma, duas, eu já devo ter matado umas mais de 10 mil abelhas, eu só ajudei elas. Não faz diferença. Eu falo que é igual cortar unha. Igual cortar unha, porque existem pessoas com a mente muito rasa hoje, falando, porque se você consumir mel, você tá usurpando os animais, você vai matar as abelhas. Pelo contrário, para ter mel, tem que ter abelha. Para ter mel e abelha, tem que ter natureza oferecendo açúcares. Então é um pensamento totalmente contrário. E para ter picada de abelha, tem que ter abelha e tem que ter natureza. Então, o apicultor, ele, na verdade, o papel do apicultor é proporcionar um ambiente tão bom que a abelha possa se reproduzir mais e ter até Perfeito, mais perfeito. qualidade ali de vida ali da abelha, Sim, é isso? sim, isso. E o apiterapeuta, ele precisa do apicultor, ou ele próprio é um apicultor e precisa dessa abelha com esse ambiente adequado à sobrevivência dela. Um dado interessante, muitas espécies de abelha hoje no Brasil estão vivas por conta dessa galera, por conta de apicultores e meliponicultores, que são os criadores das abelhas sem ferrão. Faz total sentido. Sim. Antes da gente continuar, um recado para os nossos ouvintes, para todo mundo que está nesse podcast. Aqui nesse podcast, provavelmente vai ser uma hora de conversa. Nós vamos trazer, de forma resumida, todo o conhecimento do Dr. Michael em apterapia e própolis. Então, é um momento, talvez, para você fazer as suas tarefas do dia a dia ouvindo o podcast, ou até colocar na televisão para as pessoas assistirem com você. Esse é um momento realmente que essas são dúvidas frequentes e diárias. O direct do Dr. Michael, as caixinhas bombam com essas perguntas e eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Então a própolis pode ser preventiva, ela pode ser usada para tratamento e Bom. para qualquer pessoa, porque é um alimento. Então eu te garanto que você vai se beneficiar desse podcast. Então fique com a gente até o final, coloque na televisão, coloque o fone, porque o conteúdo vai ser realmente muito denso. Boa, Show? show. Então vamos continuar lá. Então, passamos um pouco de onde veio essa sua raiz nas abelhas, né? Nas Uhum. meninas. Na terapia já tomou, você falou 5 mil, né? Mas talvez mais. E a primeira pergunta, doutor, pros seus fãs, isso Ah, já foi respondido várias vezes.
Mas o que é a própolis? O que que é a própolis? Boa. Falar em fã é engraçado, né? Mas a própolis é algo que ajuda a proteger a colmeia, né? A abelha, ela fecha a colmeia com própolis, ela mantém a imunidade adequada dentro da colmeia. E a própolis, então, é algo, na sua maioria, vegetal, só que tem um pouquinho de animal, porque ele tem cera de abelha, tem enzimas da abelha. Então é um produto misto, mas com predominância vegetal. Então é uma resina, é um rejunte. Vamos falar assim, é o rejunte das abelhas, ou em inglês é a cola das abelhas. Interessante. Realmente é uma cola, né? É, Porque depois que pinga no dedo é uma luta pra tirar, né? e se pingar no dente já era. Já era mesmo? Não, já não, claro que não, mas a própolis da abelha já tá aí. É uma abelhinha bem mansinha que faz um canudinho. Se você uma vez veio no meu dente, nossa. Uma semana. Eu não sabia do álcool, né? Talvez se pingar um álcoolzinho sai na hora. Então, já emenda nessa resposta. Boa. Pinguei a própolis, grudou no meu dedo, grudou Perdi o no copo. copo, perdi o copo. Eu achei que tivesse perdido um essa semana, inclusive. Aham. O que tem que fazer? Então, a galera acha que vai passar Bombril, detergente, água sanitária, pinho-sol e nada vai tirar. Gotinha de álcool, pode ser um papelzinho, porque se for o paninho vai perder o paninho, acabou. Só isso. Você me deu uma própolis recentemente, né? E aí todo dia eu chego no escritório e pingo as gotinhas. Aí aquilo caiu na minha mão e ficou uma semana. Aham. Depois que você me falou do álcool, foi 5 minutinhos e saiu. Então Sim, essa é sim. uma, A é dica de uma, ouro. é uma dica dos assíduos, né? Sim. Mas entrando um pouco no roteiro e nas perguntas mais frequentes, a primeira pergunta é como consumir própolis corretamente? Ótimo. Própolis é algo que eu devo consumir só quando eu tiver dor de garganta? Uhum. Ou própolis é algo que eu devo consumir todo dia e como? Esse consumo do própolis é uma dor realmente frequente das Frequente, pessoas. frequente. Por mais que a gente fale, todo dia chegam milhares de perguntas dessa pergunta, né? E então, primeiro, a gente sempre vai procurar tomar própolis longe das refeições. Claro que é mais uma oportunidade usar nas refeições, mas o ideal para absorver mais longe da refeição. E a gente vai falar sempre da necessidade do uso contínuo. Então, assim, a gente fala muito da riqueza da nossa cultura. Nossa cultura fala que própolis é um antibiótico natural e própolis ela vai ajudar na infecção de garganta, por exemplo, e nos resfriados. É muito lindo, tá certo, pode ajudar, só que o perigo é usar só nesses momentos. Então, o ideal é usar todo dia. Eu brinco sem economia, muitas pessoas levam a sério, mas na verdade é na dose certa. Claro que tudo é na dose certa. A gente até ensina como calcular a dose tóxica lá no curso. E a gente vê que, até para dar uma palhinha para as pessoas que não estão na plataforma, que é exclusiva para profissionais da área da saúde, a dose tóxica são vários vidrinhos. Então, se o indivíduo falar, nossa, hoje eu vou tomar um vidro de própolis, não é dose tóxica. Um vidro de 30 ml, por exemplo, é dose baixa ainda. Claro que não vai ser legal, talvez o estômago reclame, mas ok. Então, o ideal é usar todo dia com a finalidade de uma possibilidade preventiva. E quando tem necessidades maiores, está gripado, trabalhou demais, estressado, vai tomar uma dose maior. Se puder conversar com um profissional que entenda o assunto, claro que melhor ainda. Interessante. Você falou estressado, vou até voltar antes da minha próxima pergunta. Qual que é a correlação da própolis com estresse físico, inflamação? O que uma coisa tem a ver com a outra? É interessante que vários estudos científicos já correlacionam o estresse, o ambiente mental com a saúde física. E a gente sabe que, por exemplo, doença autoimune, muitas delas começam com um gatilho estressor mental. Então isso é muito. Só que ainda a gente vê um movimento da área da saúde não dando valor para esse pilar da nossa sobrevivência. Então, o estresse emocional, ele gera um estresse físico muito grande, leva à inflamação, leva a aumento de resistência insulínica, aumento de radicais livres. E a própolis, ela possivelmente vai ajudar a limpar tudo isso. Vai ser a solução disso tudo? Negativo. Então não adianta uma pessoa ficar estressada o dia inteiro e falar, vou tomar própolis e meus problemas acabaram. Negativo. Mas que vai ajudar, vai. Então, numa rotina ruim, colocar a própolis vai ajudar, mas claro que sempre precisam fazer alguns melhoramentos. E isso se dá porque porque a própolis é anti-inflamatória?
Sim, ela tem um poder anti-inflamatório impressionante. Entendi. E aí, essa é porque esse estresse normalmente é um estresse de inflamação do dia ali, de um dia estressante, cansativo, e aí todo dia tomando vai diminuindo a inflamação. Essa é a É, lógica para quem quer imagina, entender imagina bem. você num dia na praia. Consegue imaginar? Tô imaginando. Agora imagina você num dia que um colaborador fez alguma coisa errada que você não gostou, algum cliente reclamou e você teve que desdobrar e teve um trabalho que não deu tempo para fazer. Então, assim, é um dia que dói fisicamente. E um dia na praia, um dia tranquilo, com a sua rainha, tomando água de coco, camarãozinho. É um dia tranquilo, é um dia que você até ajudou a construir mais células boas no organismo, né? Então, a gente tem que sempre tentar ver essa polaridade e observar. A minha rotina é como? A minha rotina é mais para esse dia de praia ou para esse dia que ocorre tudo errado e eu não lido bem com esses problemas? E aí a gente, por exemplo, chega no tema doença autoimune. Quem tem doença autoimune, eu vejo na prática isso. E eu posso falar de carteirinha porque eu tenho também. São pessoas muito mais sensíveis a essas variações e com muito menos flexibilidade. Então ocorre uma coisa dessa errada, ela não consegue se esquivar muito bem, ela dá quase que cabeçada na parede. Isso inflama, isso oxida, isso gera o aumento de, a gente chama de citocinas inflamatórias. Então o indivíduo vai ter mais dor. Então, por exemplo, ele tem um órgão de choque e articulação. Ele vai ter mais dor articular. Ele tem artrite reumatoide. As articulações vão doer mais, os marcadores inflamatórios vão piorar. E a própolis pode ajudar nisso tudo, né? Mas voltando, não é só própolis. É dieta, é como lida, é o que você preenche o seu corpo, né? Tem uma amiga minha da Alemanha, ela é até médica, a Sônia Richter. Ela foi quase que uma mãe quando eu fiz estágio lá na Alemanha, muito amiga minha da rainha. E eu sempre conversava com ela no seguinte sentido: como que está o seu copo? O seu copo está cheio ou está vazio? Né? E eu vejo muitas pessoas hoje com o copo vazio, tentando preencher com algo que nunca vai preencher o copo delas. Por exemplo, pornografia nunca vai encher um copo. Álcool, drogas, não vai encher. Celular, televisão, futebol. É legal o futebol? É legal, você foi profissional, né? Sabe? Mas não preenche. Então, assim, o que que realmente preenche? Eu acredito que a resposta possa ser individual, mas a religiosidade aí entra como um papel fundamental. Mas a própria também vai ajudar. Dessa forma. É que são pilares, né? São pilares e um não substitui o outro. E assim, claro que tem um fundamento, né? E aí a gente entra, claro, na questão da espiritualidade, mas também eu até vi outro de um pastor, eu não sei exatamente se era um pastor ou não, mas a fala dele foi interessante, que ele já evangelizou muito fazendo exame hormonal. Porque assim, não adianta a pessoa também querer viver uma vida espiritualmente elevada se ela não tem nem uma B12 Boa. e ela não tá conseguindo nem se segurar no dia a dia, né? Então, Aham. assim, é sempre um equilíbrio, né? Sim, Entre corpo, alma, espírito, e a gente vai dosando isso tudo. Então, perfeito. assim, É. a sua fala tem total correlação, né? O que que a própria tem a ver com a espiritualidade? Tudo, né? Tudo. Porque não adianta a gente querer trazer a gente fala da bala de prata, né? Mas esse conceito de trazer uma cura milagrosa que ela não existe, né? Então, assim, o alto desempenho, a plenitude na vida, eu vejo que sim, a própolis pode ajudar. Mas só a própolis vai ser a solução de tudo? Nunca. Exato. E aí, voltando na sua fala, você falou que tem que tomar todo dia. Por Sim. quê? Interessante essa pergunta, né? O que que funciona dentro da própolis? São compostos bioativos. Por exemplo, o artepelin C, riquíssimo potencialmente riquíssimo na própolis verde, principalmente nas de maior qualidade. E o que que o artepelin C pode fazer no nosso corpo? Ele pode desinflamar, pode roubar radicais livres, que são elétronzinhos que podem danificar o nosso organismo no longo prazo. E a própolis, então, ela pode ajudar nisso, mas nós não temos capacidade de estocar esses compostos bioativos. A gente não estoca igual B12, igual vitamina D3. Então, ela vai fazer o efeito positivo no nosso corpo e o corpo joga para fora. Por isso que todo dia deveria fazer o consumo desses produtos. Entendi. É como se. Deixa eu ver se eu entendi da minha forma totalmente leigo de enxergar. É como se eu tomasse de manhã e no final aquele composto já tivesse Já sumido. foi. Aí amanhã eu tenho que tomar de novo. É a gasolina que você
você consumiu do carro, ela não vai voltar não, já era. E o carro tem bebida, hein? E esse carro aí, Show de bola. É, então, assim, passamos por algumas questões básicas da própolis, uhum, né? Então, tomar todo dia e tudo. Agora, isso é uma prevenção? Por exemplo, tomar todo dia. Eu fico me imaginando, né? Eu tô tomando própolis todo dia. Aí eu tive contato com algum vírus ou parasita que poderia me afetar ou me deixar de cama, por exemplo, uma semana. Tomar a própolis todo dia ajuda a prevenir esse tipo de coisa? É tipo uma barreira? sim, tem estudo mostrando que pode ajudar, mas nem sempre vai ajudar. Então a questão é, ele pode ajudar, a gente vai usar, mas se tiver uma infecção, vai ter que ir no médico, vai ter que tomar remédio, mas já tem alguma certa proteção. É como se fosse um castelo com a sua guarita lá. A guarita não vai toda vez conseguir barrar o inimigo. Quando barrou, ótimo. Agora, se não barrou, vai ter que ter outras atitudes também. Perfeito. E você falou de artepelin C, né? Sim. Me fala assim mais outros dois pontos importantes de olhar no rótulo assim para entender se a própolis é boa ou não. Assim, tem própolis boa e própolis ruim? Acho que essa é a primeira pergunta. Sim, sim. É uma fala importante, a gente estava até conversando sobre isso, né? Então, assim, na verdade, as própolis são produtos interessantes, a gente fala sempre em qualidade. E como olhar um rótulo? As pessoas acham que só concentração vai falar se o produto é bom ou não. E claro que a gente quer algo mais concentrado, mas mais de algo ruim talvez não seja tão bom. Então, é importante olhar a concentração. Pela nossa legislação, é no mínimo 11% de extrato seco. Se o rótulo conter artepelin C, top. O desafio é uma validação, é uma análise laboratorial cara, patenteada pelo Japão. Então vão ser menos produtos que vão ter esse item no rótulo, mas se tiver, mais uma informação de qualidade. Por quê? Porque para ter artepelin C ainda mais em grande quantidade, tem que ser fresca, tem que ser de boa qualidade, tem que ser de boa procedência. Porque o que acontece? A abelha, ela aqui no Sudeste, ela vai fazer também a própolis verde, mas ela vai coletar resinas de outras plantas. Se não for muito da verde e tiver um pouquinho de outras plantas, vai ter muito menos artepelin C também. Então, artepelin C, quantidade de extrato seco, e a gente pode avaliar também no rótulo quantidade de compostos fenólicos totais. É um outro item interessante que alguns produtos vão possuir. Mas, de maneira geral, a maioria dos produtos vão ter quantidade de extrato seco. A gente vai buscar produtos com no mínimo 11% de extrato seco. E assim, o seu dia a dia é muito baseado em ideal, né? Uhum. O que é o ideal, né? Por exemplo, o que é o ideal de B12 para tal pessoa e para outra Uhum. pessoa? São coisas diferentes. Sim. No quesito própolis, eu fico me imaginando, se eu tava até. Minha esposa é de Três Rios, né? E aí a gente tava em Três Rios, eu não tinha acesso à própolis que a gente consome, né? Uhum. Aí eu te mandei, doutor, qual que eu vou nessa opção? Tem uma opção, não consumir própolis. Tem outra opção, consumir uma própolis de farmácia Que não conhece a que marca. você não conhece a marca. Uhum. E tem a terceira opção, que é consumir a própolis que o doutor Micael consome. Entre não consumir e consumir a da farmácia, é melhor consumir? E já é um avanço? Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente não tem como garantir o que a gente não conhece. Eu vi uma fala outro dia de um médico falando, o cirurgião, ele pergunta para o paciente qual marca do bisturi que o paciente quer que o médico use? Não. Então, quando a gente é médico, a gente sabe o que é bom e a gente quer indicar produtos de melhor qualidade. Mas a gente sabe que na prática nem sempre a gente consegue chegar perto do ideal. Muitas vezes, por exemplo, um produto ideal é inacessível financeiramente para a maioria das pessoas. Então, o que que é o ideal na situação que não é ideal? Consumir o que é possível. Então, o ideal e o possível são realidades que têm que ser trabalhadas o tempo todo. Então, com certeza, é melhor utilizar o que é possível, com alguns cuidados. Então, vai avaliar preço. Então, por exemplo, uma própolis absurdamente barata, será que é falsificada? É uma angústia. Mas, por exemplo, tem marcas que vendem no Brasil todo. Então, às vezes, é melhor usar essa que é uma marca já consagrada do que usar algo que a gente não sabe. Entendi. Entre não usar e usar é melhor usar. Com Mas assim, certeza, e com aí, uma certeza. dúvida, você falou assim, nem todas têm. Então, artepelin C, o segundo é Compostos fenólicos compostos totais. fenólicos totais e o terceiro?
quantidade de extrato seco. Quantidade de extrato seco. As que tiverem isso é um sinal a mais de que... Um sinal a mais. Tá, Um tá. sinal a mais, é. Show de bola. Então, tô lá em Três Rios, vou comprar uma própolis Da farmácia. da farmácia, Sim. procuro isso. Sim, conversa com o farmacêutico, né? Talvez ele vai saber um pouco mais de própolis, lê o rótulo todo. Vai ter pouca informação, mas com certeza melhor que nada. Show Eu de bola. acredito que na farmácia não vai ter própolis falsificada. Perfeito, perfeito. E aqui vai a primeira pergunta do dia a dia que a gente recebe. Meu filho pode consumir própolis? Só que essa pergunta ela é muito específica, por É, quê? A gente já respondeu ela várias vezes. sim. Só que tem um problema. Mãe é mãe, Uhum. né? Meu filho tem 3 anos e 3 meses. Ele pode consumir própolis? Meu filho tem 5 anos e ele pode. Porque criança pode ser considerada aí, vai, de um a 15 anos. Uhum. Todos esses podem consumir própolis, desde um recém-nascido até uma pessoa de 15 anos? Ou em quais faixas etárias eu devo tomar cuidado? Eu não tenho tanta experiência com neném, né? Aí seria o ideal conversar com algum profissional que tenha experiência com essa faixa etária. Mas eu acredito que para neném seja um paladar muito agressivo. Neném é até. Eu diria assim, até um ano e meio, talvez seja agressivo, mas uma criança com resfriado, será que ela não poderia se beneficiar com uma gotinha no leitezinho dela? Talvez sim. Então isso tem que ser pesado pelo médico, pela necessidade, mas igual eu falei, todo dia eu não indicaria para uma criança dessa. Eu acho que para o paladar seria muito forte. Mas a partir de 3 anos ela já está comendo, comidinha sólida. Eu acho que sim, uma gotinha de um bom produto, né? Pode ser aquoso, pode ser alcoólico. Uma dica interessante que eu aprendi lá na Alemanha, quando eu fiz estágio de pediatria, é pingar esse produto com álcool no copo, sem água, esperar 15 minutos e, segundo o meu preceptor de lá, cerca de 80% do álcool evapora nesses 15 minutos. Então, o problema que as mães têm preocupação já vai ser sanado. Depois coloca ali o suquinho, o leitinho ou a água e ela toma. Show de bola. Assim, a mãe pode ir avaliando também? Porque, assim, mais uma vez, mãe é mãe, ela vai percebendo se a imunidade do filho tá Sim, sim. melhorando e tudo. E aí ela pode ir percebendo ali, ele tá aceitando 2 gotinhas, eu vou manter nas 2, porque Pode, isso. essa avaliação também pode ser ponderada ali na análise clínica da mãe, digamos assim. Sim, talvez vai ter uma criança mais raiz que pode colocar um pouco mais de gotinhas, vai ter uma criança mais Nutella que vai poder colocar só uma gotinha, varia bastante. Show de bola. E beleza. Durante a amamentação, a mãe pode usar própolis? Então, essa pergunta é amamentação e gestação, todo dia. Na prática, elas usam muito. Eu não indico por quê. A gente não tem estudo de segurança. Então, no momento da gestação, eu indico só o que eu tenho certeza que vai ser bom, que é o quê? São os nutrientes básicos para o ser humano. B12, ômega 3, iodo, ômega 3, vitamina D, etc. Própolis, fitoterapia, eu procuro não indicar. Mas por mais que eu tenha muitos relatos de que isso é muito interessante, mas eu prefiro não indicar. Tá, ótimo. E você falou da questão do álcool. Então não é melhor usar um própolis aquoso, que não tem álcool? Então, o álcool, ele extrai a maioria dos produtos de interesse para nós e a água menos. E o extrato alcoólico, ele é mais estável em comparação com o aquoso, muito mais. Então, assim, de maneira geral, o alcoólico é muito mais superior ao aquoso. Entendi. Então é preferível deixar evaporar os Deixar 80% ali evaporar, é. e utilizar uma própolis mais rica. Sim, talvez uma própolis com maior concentração, porque, então, por exemplo, uma própolis com 11% de extrato seco, ela tem 11% de própolis e o restante álcool. Agora, uma própolis a 28%, ela tem muito mais própolis e muito menos álcool. Então, quem se preocupa com álcool, usar uma própolis mais concentrada. Boa, boa. Verdade. Não tinha parado para analisar que Uhum. aumentou um, diminuiu o outro, né? 100% não vai passar disso aí. Não vai nunca. A tintura é melhor do que própolis em cápsulas? Depende. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam do sabor da própolis. Essa é uma queixa comum. A própolis verde, que é a própolis mais estudada, ela realmente tem um sabor absurdamente picante, principalmente quando é de boa qualidade, e um sabor muito marcante. E muitas pessoas não suportam nem o sabor nem o cheiro. Para essas pessoas, a melhor opção é cápsula.
Agora, para pessoas como eu na verdade eu procuro praticidade, eu tomo em cápsula hoje. Mas com frequência eu gosto do sabor, eu adoro o cheiro, eu boto umas gotinhas no copo e tomo junto com a minha água do dia. Quando eu falo que eu gosto também, as pessoas acham que eu tô brincando, né? Ah, Assim, acha? tipo assim, não é possível que você goste daquilo. Eu realmente acho, eu acho gostoso, assim, é diferente. Aham. É Tem gente, diferente, tem é. gente que gosta de álcool, né? Eu gosto de própolis É, aí. olha só. Você falou de cápsulas, eu nunca vi isso na farmácia. É, tem uma, você usa cápsula, como que é essa cápsula de Hoje eu própolis? tenho usado, não tô com ela aqui, eu já usei hoje. Eu uso uma própolis em soft gel de ômega 3 com própolis verde liofilizada. Uso 5 cápsulazinhas depois do meu café da manhã e ao longo do dia, de vez em quando, gotinha. Cumpre o papel sem ter que. Na verdade, às vezes você nem, eu uso a mesma, né? Uhum. A pergunta foi proposital, mas Aham. eu uso a mesma. É, eu nem percebo que eu tô tomando própolis, né? Às vezes eu até Não, esqueço que eu tô tomando, né? já tá na rotina. O problema da gotinha é que esquece, né? A cápsula, como minhas vitaminas vêm todas em saquinho, então já fica muito mais prático. E como a rotina do dia normalmente é muito cheia, é mais garantido. É menos uma coisa para me preocupar. Boa, boa. É, tem uma fala muito frequente sua que é sem economia, Sim. né? O que é própolis sem economia? É pegar e dar uma esguichada ali e vambora? Sem economia, é quando, por exemplo, eu tô com dor de garganta, é a esguichada que eu vou fazer de hora em hora. De É hora em bem hora? interessante, sim, ou mais. Quando tô com dor de garganta, resfriado, em várias situações, é sem economia mesmo. Ótimo. Então, tá respondido. Aham. É porque Fica vago, né? fica vago, isso. É. Essa é a fala, fica vago. O que é sem economia, né? Às vezes a pessoa nunca imaginaria que poderia tomar própolis de hora em hora, né? Não, e assim, a verdade, o sem economia é uma forma de estimular as pessoas a consumirem mais, porque, vai tomar 5 gotinhas, 10 gotinhas, é dose boa, é melhor que nada, mas o sem economia é uma forma de estimular, igual o mel. O mel, para quem faz muito exercício, é incrível. E é sem economia. Tem dia que eu tomo 100 gramas de mel. É Entendi. muito. Só que É, tem dia que, igual ontem, eu nadei quase 3.000 metros, fiz musculação, teve oração que gasta energia também, então 100 gramas de mel só ajuda. muito bom. E qual que você prefere, Brahma ou Skol? Própolis. Beleza. Então, outra pergunta. Tem outras formas de usar própolis sem ser ingerindo via oral? Ou própolis é sempre via oral? Então, ótima pergunta. Eu até trouxe da Alemanha uma própolis injetável e de uma amiga minha pesquisadora. Eu até lembrei agora que eu não respondi a mensagem dela no e-mail. Então, tem um laboratório na Alemanha que faz ela injetável. Eu tenho zero experiência. A gente pode utilizar a própolis com veículo otológico, ou seja, veículo específico para ouvido. Então, assim, não é para pingar qualquer própolis no ouvido. Então, própolis específica para ouvido. Tem própolis spray nasal, então para botar no nariz. E eu conheci uma empresa da Itália que faz umas pastilhazinhas para volatilizar a própolis. Então, você coloca numa maquininha e ela faz como se fosse uma aromaterapia de própolis. Tem pessoas que fazem, né? No nebulizador é uma possibilidade, colocar no aromatizador também. Interessante. Não dá pra usar de. Pomada, pomada de própolis. Eu uso todo dia shampoo de própolis, com o intuito de controlar a dermatite seborreica. Tá controlada já. Dermatite seborreica é caspa, né? Aham. Então até pouco tempo, não, muito tempo. Até muito tempo atrás, isso aqui era igual neve, né, aquele branquinho assim de caspa, coisa mais feia, né? Com um casaco assim. E eu consigo controlar isso como? Shampoo de própolis, uso um gelzinho de babosa, acabou. Claro que a dieta mudou também, mas isso aí foi bem assertivo. As pessoas às vezes não tem noção da correlação, né? Você falou dieta. É, o que você ingere está totalmente Com tudo, ligado a tudo, a né? tudo. Eu falo para as pessoas começarem a ter ideia do poder da alimentação. A gente está em Minas, as pessoas sabem o que é uma boa feijoada. Então eu falo assim, come aquela feijoada sem economia, até entupir. Vai estudar depois, vai trabalhar. Não consegue. Mostrando essa interrelação entre o nosso sistema digestivo e o cérebro, ou, falando tecnicamente, nosso eixo intestino-cérebro. É totalmente ligado. As nossas emoções são totalmente ligadas à nossa digestão. Se a digestão não funciona,
a emoção não vai funcionar bem e é uma via de mão dupla. Se a emoção não tá boa, a digestão também não vai funcionar bem. É por isso que é tão complexo cuidar da saúde. Não é só falar que tem que tomar vitamina XYZ. É falar também de ter uma rotina boa, de ter bons pensamentos, né? Ter boas atitudes, tudo isso vai impactar na saúde. Se for, Complexo. é, se fosse fácil, né, não seria o maior problema da população mundial, né, que é saúde, tá todo mundo buscando. Todo mundo buscando. É o câncer, enfim, diabetes. Só que não é tão simples quanto algumas pessoas falam que vai lá, pega o remédio e Uhum. vão no bumba meu boi, digamos assim. É. Não é bem assim, né? Tem que ter Uhum. uma visão 360. Sim. E aí, entrando nesse quesito alimento, própolis é o remédio? É um bom alimento. É alimento. É alimento, sim. Não é Entendi. remédio. Tanto que o indivíduo pode comprar sem prescrição, deveria consumir sem prescrição. Claro que se um profissional conhecer profundamente, é muito melhor para o paciente. Mas é um superalimento. Entendi. E, assim, talvez do meio das abelhas ou não. Quais são, assim, os top 3 alimentos que você fala que, assim, cara, esses aqui pode testar que sua vida vai mudar? Top 3 alimentos. Não necessariamente. Não de qualidade, tipo, de tirar mesmo. Assim, própolis é importante consumir. Tem top 3 de maneira geral, bom e ruim. Isso, Entendi. isso. Própolis, top um. Vamos colocar um 2 para tirar? O glúten. Esse aí é um danadinho. E vale aqui uma historinha? Claro. Vale? Na minha história de busca, né, por energia, por desempenho, na verdade eu não tinha nem consciência de que minha energia era tão baixa, mas eu sabia que tinha que fazer algo para dar uma melhorada. Eu cheguei a conhecer um livro chamado Barriga de Trigo, isso já tem muitos anos, muitos anos. E assim, ao ler esse livro, eu falei, caramba, talvez eu possa me beneficiar diminuindo ou retirando o glúten. E eu sempre estive aberto à melhoria, melhoria contínua. Então o que que eu fiz? Li o livro, tirei o glúten e vi uma melhora substancial. Não só na minha energia, mas também eu lembro que eu emagreci bastante, eu desinchei rápido. E eu me recordo que eu morava com meus pais nessa fase, isso tem muito tempo. Minha mãe me criticou muito. Minha irmã, seu irmão tá maluco, não vai comer glúten. Tinha glúten em tudo. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e Jantar. jantar. Então era glúten o dia inteiro. Então imagina que heresia falar que o alimento mais frequente na casa era algo que poderia estar fazendo mal. E foram meses elas me massacrando, e quanto mais elas me massacravam, mais eu estudava, né, o opositor. Até o dia que elas pararam para avaliar a situação. Realmente ele tá falando essa loucura, mas ele tá mais magro. Ele tá falando essa loucura, mas ele realmente ele tá com a aparência mais bonitão aí. Vamos testar. E foi interessante porque a minha irmã, ela tinha diarreia e asma e não sabia qual a causa. E na primeira semana sem glúten, diarreia e asma melhoraram nela. Ali elas, opa, eu não lembro delas pedindo desculpa não. Se elas estiverem assistindo, pode pedir desculpa, mames. Muito bom, muito bom. Mas eu também tenho que pedir muita desculpa de outras coisas, né? Estamos empatados. Empatado, eu tô devendo ainda. Tô vivo. É, E ela viu a importância para a vida dela e minha mãe também viu. Então hoje elas evitam absurdamente e não tem mais essa discussão do glúten. Isso é, assim, eu brinco que se é o paciente zero, eu devo ser o paciente 5, né? É, Que eu vivo, né, no meio desse conhecimento hoje, né? aham. Então, e pretendo viver sempre. Então, quando você começou a me falar da questão do glúten, Estranho, né? eu achava estranho. Eu achava estranho. É. Que uma vez você falou que quando parou de comer glúten, até seu humor mudou. Uhum. Você não falou isso uma Uhum. vez? Falei. Aí eu falei, não, não é possível. E aí, beleza, tirei o glúten, né? Esse final de semana, depois de alguns bons meses, eu falei, eu vou comer uma pizza. É tentador, fala a verdade. Eu vou comer uma pizza. Eu tava com dois amigos e tudo, né? Um casal, né? Vamos comer uma pizza. Não tinha muita opção, eu comi a pizza. Primeiro que eu cheguei em casa e meu corpo já rejeitou na hora. Só que, cara, no domingo eu fiquei num mau humor. Olha só. Falei, não, isso tem uma coisa errada.
Tem uma coisa errada. Eu tava sem vontade de fazer nada, assim. Falei, não, não é possível. Com fadiga. É fadigado, cansado. E assim, depois de alguns anos, eu encaro a segunda com felicidade. Aham. Eu gosto da segunda. Boa. Cara, eu tava assim, não é possível que amanhã é segunda. E não é um perfil meu. Na terça-feira, depois de uma alimentação já um pouco mais regrada, Melhorou. o corpo já tinha expulsado tudo também, inclusive, Aham. melhorou. Olha só. Então é um exercício que eu acho que a única forma de provar isso é testando, né? Boa fala. Eu acho que assim, existem dois grandes problemas com glúten. O primeiro deles é a doença celíaca, que é uma doença autoimune. Tem testes para serem feitos. Testes iniciais são de sangue, mas o teste chamado padrão ouro é biópsia intestinal, tirar um pedacinho ali do duodeno. Então, se a pessoa é celíaca, não tem conversa. A gente está falando aqui de uma sensibilidade ao glúten não celíaca, esse é até o nome técnico. E muitas pessoas sofrem com essa sensibilidade. Eu acredito que essa sensibilidade existe muito por conta das mutações que foram feitas no trigo. Porque muitas pessoas comem glúten, algum tipo de glúten lá da Itália e não passam mal. E assim, você estava falando dessa sua experiência, eu tive há uns 5 meses atrás, tem muito tempo que eu não como glúten, mas teve o aniversário do meu sobrinho. A senhora que faz o salgadinho desde que eu sou criança, aquela criança gorduchinha que eu comia até vomitar, você imagina isso? Comia até vomitar, de tanta compulsão, desespero, fadiga, não entendia direito. Mas então ela foi lá e fez salgadinho. E o que que eu me preparei para essa festa, eu sabia que ela ia estar lá com aquele cheirinho de sempre, aquela carinha perfeito. Comi antes, cheguei lá e não consegui. Comi sem economia o salgadinho dela. Resultado, interessante que começou depois de 15 dias, urticária e dor de cabeça. E, pra mim, felicidade durou um mês. Durou um mês. Então, assim, de um lado foi ótimo pra mim, porque eu tive mais uma confirmação de que, pra mim, esse alimento não entra. E é um teste que eu tenho certeza que todo mundo tem que fazer. Ficar pelo menos 15 dias a 30 dias sem glúten, avaliar o que acontece. Melhorou alguma coisa? Restringe. Melhorou absurdamente e testou de novo, passou mal? Corta. É teste. O exame laboratorial não vai falar tudo. Ah, não tem doença celíaca, é uma parte, mas outra parte é grande. E existe um contra-argumento a essa minha fala que diz o seguinte: ah, mas você ficou muito tempo sem comer e quando come, realmente vai passar mal. Isso é mentira. Imagina, por exemplo, no momento ideal do seu avô. Naquele momento existiam as frutas de época. Hoje em dia tem fruta o tempo todo, né? Mas antigamente tinham frutas de época. Quando era a época da manga, ele comia, passava o ano inteiro sem comer manga, comia de novo, passava mal? Não. Então esse argumento ele é fajuto, não tá certo. Então assim, realmente quem tem sensibilidade tem que cortar. E aí assim, vai dar vontade de comer? É o que você passou, é o que eu passei? Claro que vai. É lindo ver essas comidas maravilhosas que a gente já teve vínculos emocionais fortes, mas aí é uma questão de maturidade. Vale a pena? Né, a diferença da criança para o adulto é a criança come e se entrega 100% ao momento presente. O adulto reflete no futuro o que isso vai acarretar essa atitude presente. Vale a pena? Né? E começar a pesar. E talvez não vale a pena, né? O sacrifício, no meu caso, não. Mas isso é uma resposta individual. Eu não estou querendo falar uma receita de bolo para todo mundo, né? Cada um vai ter que testar. E não precisa acreditar fielmente no que a gente tá falando. Testa, Sugiro né? não acreditar em nada que eu falo. Sugiro testar. Muito bom. Você falou esse negócio das frutas de época, né? Fica Aham. um ano sem comer alface. Come alface, vai passar É, mal? é. Não vai. Vai. Impossível. Impossível, é. Enfim. é, Aí uma dúvida. Própolis tem glúten ou não? Nada a ver. Não, própolis não tem glúten. Isso não é uma preocupação Não, não. real. Glúten está normalmente no trigo, na cevada, no centeio, Entendi. né? Na aveia ou nos outros alimentos pode ter por contaminação da indústria, né? Mas naturalmente não tem. São esses três alimentos. Show. Própolis pode ser usado em feridas ou cortes na pele? Então, poder pode, mas o ideal é ser usado com algum veículo carreador, porque o extrato puro ali talvez pode ser até um pouco cáustico, pode queimar um pouquinho. Então, o ideal é utilizar ou alguma própolis já feita para isso, ou utilizar alguma base, como algum creme para feridas, pomada, ou algum óleo vegetal, evitar sempre o óleo mineral, que é do petróleo, né? Então, óleo vegetal, de semente de uva, de maracujá, de amêndoas, e misturar e utilizar. Mas para ferida, eu sugiro sempre procurar um profissional, dependendo até da extensão da ferida, né?
É. Assim, um cortezinho, beleza, né? Dá aquela. Eu falo que faz aquela viagem intergaláctica, né? Ou aquela frieira do dedo. Você pinga aquela gotinha de própolis, você vai em Marte, volta e cura. E aí, boa pergunta. Própolis pode ajudar na recuperação pós-exercício físico? Atletas se beneficiam de própolis? Sim, sim, é interessante utilizar porque é um estresse bom, né? A gente fala muito de hormese nesses casos, mas enfim, a própolis ela pode ajudar, né? No pós. Existe uma fala que eu achei interessante, é, quando eu fiz um curso de medicina do esporte. Ele fala para não usar produtos com potencial anti-inflamatório exatamente após o exercício. Porque imagina, você faz uma musculação, você quer gerar algum estresse físico para haver hipertrofia. Se você usa algum produto que pode ajudar na inflamação, você vai diminuir essa hipertrofia. Então a sugestão é tudo que tem um potencial anti-inflamatório evitar na hora que se segue o exercício físico, quando quer hipertrofia. Agora, o indivíduo que é endurance, por exemplo, quando eu treinei para nadar 5.000 metros em águas abertas, tomava própolis direto depois do treino, porque no dia seguinte ia ter mais 5.000 para treinar, porque eu queria recuperação rápida. Ótimo. Nunca tinha imaginado isso, porque realmente você treina para inflamar Fazer um pouco, né? microlesão, Microlesão para inchar, né? Gerar hipertrofia. Uhum. E aí você tá entrando com anti-inflamatório, é quase como tomar um Dorflex depois do treino, né? Sim, quase, é. Enfim, dentro das suas Tem as suas grandes limitações. diferenças, Sim, sim. mas é, essa pergunta agora é até interessante eu contar um relato meu, porque eu fui fazer um exame outro dia e na ficha de, de entrada ali no exame sempre tem a pergunta: faz uso de remédio controlado? Uhum. E aí eu falei que não e sentei para esperar, né? E aí eu comecei a reparar. 100% das pessoas que eu ouvi, 100% usavam remédio controlado. Então, assim, usar remédios controlados é uma realidade, talvez do mundo, mas do Brasil é uma realidade Frequente. frequente. Usar própolis gera interação ruim com medicamentos? Não, não vai ter interação medicamentosa, não. Pode utilizar. Então, aquele cara que usa algum remédio todo dia, ele pode usar própolis sem medo. Pode. Então, assim, um tema que a gente pode chegar é nas contraindicações da própolis. Então, Boa. quando ele é contraindicada, a gente já conversou sobre gestação e amamentação, na verdade não é contraindicação, é só um cuidado, né? Igual eu falei, eu não contraindico, mas não indico também. Contraindicação real. Existem pessoas alérgicas à própolis. Então, se a pessoa é alérgica à própolis, aí vai ser uma dúvida. Ela é alérgica à própolis marrom, a vermelha, a verde? Talvez seja específico. Então, ela pode até testar outro tipo? Aí é uma dúvida. Ou ela é alérgica a pólen e na própolis pode ter, normalmente tem traços de pólen. Então, a pessoa alérgica a pólen, na maioria das vezes ela se beneficia da própolis porque ajuda a fazer uma dessensibilização, mas talvez ela possa ter problema. E a última contraindicação que é relativa é sensibilidade gástrica. Algumas pessoas têm, principalmente a verde, alguma sensibilidade gástrica, que significa que ela vai tomar própolis e o estômago vai incomodar ou vai doer. Nesse caso, ela pode fazer uma adaptação do estômago à própolis. Como? Começa tomando uma gotinha, não sentiu nada. Semana que vem, 2 gotinhas e vai aumentando. Muito bom. A última a gente passou pelas principais dúvidas, né? Conceitos gerais, principais dúvidas e aqui algumas doenças específicas. Você falou de 3 alimentos. Ou Verdade. 2. Faltou um. Faltou um. Vamos falar o último para fechar com chave de ouro isso. Boa. Água. As pessoas não prestam atenção na quantidade de água que elas tomam. Eu vejo as pessoas vivendo como camelos. Não tomam água. Ah, doutor, eu tomo sim 1 copo de água por dia. Então, assim, é muito pouco, né? E a gente sabe que a água, a gente é 70% de água. Cálculo simples. Peso dividido por 31 é igual à quantidade de litros de água que a pessoa tem que tomar por dia. Ponto. Muito bom. Tenho certeza que a maioria das pessoas não bate essa quantidade. E assim, não existe alta performance, não existe qualidade de vida, não existe saúde sem essa quantidade certa Sem de essa água. quantidade, e essa quantidade é pro dia que não sua também. Se suar, tem que ser mais. Muito bom. Bem lembrado, bem lembrado. Gripes e resfriados. Própolis trata, previne? Como é que funciona isso? É igual a gente falou, ela pode prevenir, ela pode ajudar no tratamento, mas se for algo bacteriano, é uma avaliação, aí o profissional tem que avaliar.
Precisa do antibiótico? Não precisa do antibiótico? Mas pode também utilizar própolis como um coadjuvante. É aí que entra a teoria da medicina integrativa. Ela integra a medicina convencional, o que tem de melhor na medicina convencional, exames laboratoriais, remédios quando necessários, e o que tem de natural. Então a gente junta esses dois mundos para entregar um resultado melhor. E esse é o ouro, é o ouro que existe no mundo. A gente não é contra remédio, mas sim, a gente evita remédio, quando necessário, sem discussão. Muito bom. Essa fala é importante ser relembrada, Importante, porque é. quando a gente fala de própolis, gera uma sensação de Não que precisa de remédio. não é a realidade. Não, nunca. Muito bom. E aí, emendando nessa fala, câncer. Pacientes com câncer se beneficiam de própolis? Sim, a gente tem muito estudo, principalmente da própolis verde. Alguns bem menos com a própolis vermelha, de manguezal. Mas a própolis verde sim, e a substância na qual os artigos atribuem o potencial antitumoral, o anticâncer, o artepelin C. Entendi. Aquele artepelin C que você falou lá no início, para olhar Aquele, no rótulo, ele tem é, correlação em estudos com o sim, câncer. sim. São estudos menores, mas já é um início de muitas informações boas. Então, assim, o paciente com câncer, ele pode se beneficiar, ele vai fazer o tratamento convencional e a própolis pode ser algo que pode agregar no tratamento dele. E pode agregar de forma é, poderosa, digamos assim, De né? forma Porque poderosa, quando você claro. fala pode agregar, não quer dizer que pode agregar pouco. Pode agregar muito. Pode. É uma possibilidade. Parasitas. Existe alguma correlação entre recomendar própolis e Sim, parasitas? a própolis ela tem efeito antiparasitário. Até uma angústia que eu tenho hoje, eu gosto de trabalhar de maneira precisa. E a gente tem no mercado poucos exames para avaliar parasitas do paciente, que é o famoso coprológico. Então eu fico realmente angustiado de pedir exame de fezes para o meu paciente, nunca dá nada. E aí, qual o parâmetro que eu vou ter para avaliar se esse paciente tem parasita, se esse paciente melhorou de algo que eu acho, é só eosinófilo no leucograma? É muito pouco, né? Então eu acho difícil trabalhar hoje com esse tema. Mas de qualquer forma, artigos citam que sim, própolis tem efeito antiparasitário. Ótimo. E para fechar com a pergunta mais recorrente, própolis para dor de garganta. É, é lenda ou realmente... Você que vai responder essa agora. Você estava com dor de garganta e eu te dei aquele sprayzinho de mel com própolis. O que Não, que você achou? genial, genial. Primeiro que eu não tive de novo. Segundo que eu sentia como se estivesse limpando o Uhum. tempo inteiro. E acabou que eu acabei viciando naquele negócio, né? Eu fiquei o dia inteiro espirrando própolis. É uma experiência interessante a gente pegar a própolis bruta e mastigar a verde, porque a boca fica dormente, a gente mastiga e depois fica anestesiado, como se estivesse saindo do dentista. Então, além do efeito antimicrobiano, além do efeito anti-inflamatório, antioxidante, ela tem esse efeito analgésico. Então, por que que ajuda na dor de garganta? Por conta disso tudo. Muito bom. Sim. E pode pingar direto na Não, garganta? não, a gente pode usar esse spray que ele já é diluído, pingar na garganta nem pensar. Pode piorar a garganta até. Então sempre tem que diluir. É importante que ela passe, então pode ser misturado com o mel. A ideia do xarope é essa, né? Mel com própolis, né? O mel é um veículo funcional, ou colocar na água e tomar. Nunca direto. Muito bom, muito bom. Doutor, esse é o primeiro pergunte ao doutor com relação a própolis. Pretendo trazer vários outros, falando de geleia real, falando de mel, dos produtos das abelhas e de apiterapia. Então, você que está nos ouvindo, chegou até aqui, primeiro, parabéns por ter chegado até aqui. Você já se diferenciou da grande maioria das pessoas. E deixe nos comentários as suas dúvidas, porque eu vou olhar e a nossa equipe vai olhar esses comentários. O que for mais recorrente, a gente traz num próximo programa. Então a gente vai sempre se guiar pelas dúvidas de vocês que estão consumindo esse nosso conteúdo. Então, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. A agenda é difícil, mas você se disponibilizou a entregar um conteúdo vasto, denso e de forma gratuita. Então, obrigado pela Tamo junto. disponibilidade. Show Valeu. de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima. Esse foi o Pergunte ao Doutor 2. Em breve a gente traz muito mais conteúdo. Valeu! Valeu.